Se você chegou aqui nesse vídeo, significa que você tem algum interesse em rotulagem, né? Eu fico feliz porque eu também. Só que antes de eu começar a explicar, dar essa aula aqui pra você, eu quero entender um pouco como é que tá esse conhecimento seu aí da rotulagem, para te conhecer um pouco melhor. E por isso, eu vou te fazer algumas perguntas, eu quero que você responda aí no seu pensamento quais são essas respostas, combinado? Então vamos lá. Primeiro, você sabe por onde começar a rotulagem de qualquer tipo de alimento? Dá um exemplo, se eu te desse um produto de origem vegetal, uma bebida, um produto de origem animal, enfim, qualquer alimento, você ficaria assim confusa por onde que você deve começar essa rotulagem, né? Qual é a parte que você deve iniciar para você esse rótulo, ou ficaria tranquilo? Sim ou não? Pensa comigo. Segunda pergunta, você tem segurança para responder? Dá um exemplo, caso eu te perguntasse se essas inscrições e imagens que estão aqui nesse rótulo, tanto nesse quanto esse outro, né, storytelling, selos de qualidade, alegações nutricionais, você ficaria seguro para me responder se as informações que estão contidas aqui, se elas podem ou não podem estar aqui? Você teria essa segurança para me responder? Ou você ia ficar com aquela famosa dúvida, pode ou não pode? Não sei. A terceira perguntinha é o seguinte, se um produtor de alimentos te perguntasse quais informações chamam mais a atenção dos consumidores, né? As informações que estão contidas nos rótulos, o que chama mais a atenção dos consumidores, né? Que impactam também, que informações que impactam mais, né, em venda, né, porque chamam mais atenção, então vão impactar em aumento de venda, mas que também chamam a atenção da fiscalização. Você conseguiria orientar, né, com segurança esse produtor, ou você ficaria assim, boa, não sei quais são essas informações? Aí que eu te falo, se em alguma das perguntas anteriores você ficou inseguro ou respondeu não, eu quero te dar uma dica. Fica comigo até o final desse vídeo, que nessa aula eu vou te explicar como fazer a rotulagem de qualquer tipo de alimento com lógica e segurança. Sabe como que eu vou fazer que você consiga fazer isso com lógica e segurança? Te ensinando, né, através do meu método norteador, da minha metodologia, sim, o método do semáforo, o método que eu utilizo na minha consultoria e eu ensino no curso de formação em rotulagem. Nesse método você vai conseguir facilitar a sua vida para você conseguir trabalhar com rotulagem com segurança. Usando esse método, o método do semáforo como seu guia, você vai conseguir fazer rótulos corretos, rótulos assertivos e rótulos que vendem. Até porque, né, o produtor quer exatamente isso. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Bom, Amanda, esse método funciona para quem? Se é um método que vai me deixar com mais lógica, segurança para desenvolver esses rótulos, esse método será que serve para você? Sempre a pergunta, né? Então vamos lá. Esse método que eu vou ensinar para você nessa aula, ele funciona para quem atua ou deseja atuar na área de alimentos. E para pessoas que sabem ou não sabem nada de rotulagem, tá? Então, se você se encaixa nesse aí. Primeiro ponto. Então, se você é consultor profissional da indústria, estudante, professor, produtor, mestrando, profissional que está buscando novos desafios ou é técnico, esse método serve para você. Fechado? Então, assim, se você ainda não trabalha com rotulagem, o método, o que o método vai servir? O método será seu norteador. Ele saberá por onde, você saberá por onde começar a rotulagem de um produto. Então, através do método, você vai conseguir ter essa segurança de dizer aonde que você vai começar e as etapas que você tem que seguir, ok? Através também do método, como a rotulagem é um assunto mais regulado da área de alimentos e não tem livros que te deem esse passo a passo, o método do semáforo, ele simplesmente será o seu guia. Você vai utilizar o método para você conseguir fazer com segurança e com lógica todos os tipos de alimentos. Fique tranquilo. Além disso, o método você conseguirá ter uma visão macro
da rotulagem e permitirá você dividir um rótulo seguindo sempre a mesma etapa lógica. Então, você vai pegar todo o rótulo, você vai estratificar dessa maneira que eu vou ensinar para você hoje. E o método servirá como um tipo de ementa, sabe? Que a gente tem aí, né, que você já fez de graduação, para facilitar você estudar. Então, você vai seguir esse passo para facilitar você estudar e entender na prática a importância e riscos que cada dizer ou imagem tem na rotulagem. Então, além de ser etapa, você vai entender os riscos que cada imagem ou dizer tem ali, né, que vão chamar a atenção aí da fiscalização e do consumidor. Então, quem já sabe e atua com consultoria, na consultoria, com rotulagem, tanto na consultoria quanto na indústria de alimentos, o método vai otimizar seu tempo e vai facilitar você ter... Por que vai otimizar seu tempo, né? Porque você vai entender a lógica, um padrão de criação. Você vai ter, então sempre vai ser assim. Então, otimiza o seu tempo para você não ficar com aquelas inseguranças. Ele vai te dar mais segurança para desenvolver rótulos mais assertivos e precificar, caso você trabalhe com consultoria, precificar melhor o seu serviço, porque cada informação tem uma complexidade, isso demanda um tempo diferente. E claro, vai fechar buracos de conhecimento para poder dar melhores orientações aí aos produtores sobre os riscos que cada informação ele deseja. Agora, um ponto importante para te falar, para que não serve esse método, tá? Não serve para quem não quer aprender rotulagem e ele não serve para uma pessoa que simplesmente queira operar, não queira aprender de verdade, não queira entender os porquês e as lógicas. Então, se você é uma pessoa que deseja apenas operar e não tem interesse, né, de aprender de verdade, se tornar um especialista nesse assunto, se aprofundar nesse assunto e ser um diferencial, aí, um profissional diferencial no mercado, esse método não serve para você, ok? Então, agora eu quero que você dê uma olhada, né, se os alunos do curso de formação em rotulagem acham da metodologia, se eles acham que a metodologia ajuda, otimizou a vida deles. Dá uma olhadinha no vídeo. Uma novidade para mim, né, porque às vezes a gente trabalha, a gente faz, mas a gente não cria, né, um método, você não cria um esquema. Eu tinha lá o meu roteirinho, mas algo que foi muito interessante também foi a apresentação desse método, né, que ela chama método do semáforo, que é o método que você vai usar tanto para avaliar quanto para elaborar um rótulo, né, com aquelas informações que são obrigatórias em primeiro lugar, ou seja, elas não podem faltar, elas estão ali previstas em regulamento técnico, têm que ser incluídas, né, obviamente, né, considerando os casos particulares. E aí você vem depois com uma rotulagem que ela é opcional, né? Você não é obrigado a colocar no rótulo, mas se você colocar, você precisa cumprir os critérios que estão estabelecidos na legislação. Então isso aí vem esse outro alerta. E no final a gente tem a rotulagem facultativa, né? Que na verdade é um grande diferencial hoje do profissional que trabalha com rotulagem, né? Porque é o que as empresas demandam, né? São aquelas outras informações que vão chamar a atenção, né, do consumidor, mas que também precisa, né, de um cuidado muito grande quando a gente vai selecionar essas informações, porque elas não estão necessariamente reguladas, né? E então a gente só consegue fazer isso com segurança se a gente tiver todo o entendimento, né, e o embasamento das etapas anteriores. Então, acho que essa apresentação, né, do conteúdo dessa forma foi algo muito fascinante, muito interessante. Antes de começar o curso, eu já trabalhava com a avaliação de rótulos, porém eu não tinha um método específico para fazer essa avaliação, o que às vezes me fazia gastar muito tempo, pois era de uma forma mais intuitiva. E a partir da metodologia da professora Amanda, fazendo a estratificação dos dizeres de rotulagem de alimentos através do método do semáforo, isso facilitou o raciocínio lógico na hora de avaliar os rótulos e também na hora de estudar as normas de rotulagem de alimentos. E para mim foi um método que facilitou bastante o entendimento, a busca das legislações, a verificação do que está certo, o que está errado, o que está faltando no rótulo. Então, o método eu achei ele muito interessante e ele pode ser aplicado para fazer rotulagem de alimentos e bebidas. Ele dá uma visão bem melhor de tudo que precisa ter, o que a gente tem que tomar cuidado.
Então, eu achei um método muito válido para quando a gente está fazendo a verificação e validação de rótulo. Que é muito interessante, que é onde ela consegue fazer essa estratificação, né, dessa leitura de um rótulo. Então, você consegue pegar a embalagem do rótulo e você consegue identificar o que é parte obrigatória, né, o que é parte voluntária, rotulagem voluntária, e a rotulagem facultativa. Ela ensina isso, então fica de uma maneira muito mais simples. As coisas não ficam bagunçadas na nossa cabeça. Então, o método de dividir a rotulagem em 3 partes, então rotulagem obrigatória, voluntária e facultativa, isso fica muito intrínseco e muito automático. Então, hoje eu pego um rótulo e as muitas informações que tem ali, porque um rótulo tem muitas informações, são muitos dizeres, isso acaba se dividindo em só 3. Cria uma lógica muito boa, então faz sentido e fica muito mais fácil de fragmentar e de realmente entender o que tem por trás de todos esses dizeres. E isso, com certeza, eu vou levar para a vida toda, seja enquanto aluna estudando, mas também enquanto profissional, quando eu for prestar esse tipo de serviço. Um dos melhores momentos do curso até agora foi uma aula que a gente teve, uma análise de rotulagem de chocolate. Ver as pessoas utilizando o método do farol deixou tudo muito mais fácil e muito mais simples. A gente pegou 2 rótulos de chocolate ali da região da Bahia, rótulos reais, e analisamos utilizando o método do farol. Quando você coloca isso na sua frente e consegue analisar, toda a rotulagem faz sentido, fica muito mais fácil e principalmente muito mais sistemática. Você acaba economizando tempo quando você vai fazer o trabalho de rotulagem que você precisa fazer, simplesmente por utilizar uma metodologia simples, clara e muito prática. Agora que você assistiu, deixa eu me apresentar, né? Quem sou eu? Muito prazer, eu sou a professora Amanda Martins. Sou consultora e pesquisadora na área. Minha formação, né? Eu sou engenheira de alimentos, sou mestre e doutora em ciência e tecnologia de alimentos também. Ou seja, uma pessoa apaixonada pela área, né? E em especial rotulagem, onde eu atuo e tenho experiência aí há 8 anos. Eu sou fundadora da empresa de treinamentos e consultoria Learning Foods e sou criadora do curso de formação em rotulagem. Muito prazer. Eu acho que você talvez possa se perguntar assim, Amanda, você tem doutorado, dá curso de rotulagem, curso, doutorado, consultoria, também, qual que é a ligação, né? Então, deixa eu te contar um pouco o ciclo, né? Cada um tem um ciclo aí de vida profissional. Então, eu vou falar o seguinte, o ciclo de vida profissional da maioria das pessoas, quando você vê que está fazendo curso, em geral, tá? Não é uma regra, mas estou colocando só de modo geral, pelo menos que eu tenho esse contato. Primeiro começou na indústria, depois ele foi para consultoria e depois na consultoria pegou aquela prática e tudo. Na indústria pegou a prática, abriu sua consultoria e automaticamente, né, quis abrir um curso para poder trazer essa parte prática, né. A minha história, o meu ciclo aí profissional foi um pouco diferente. O primeiro contato que eu tive foi com consultoria, tá? Com consultoria. Depois eu quis ir para a indústria para poder ter mais experiência, né, conseguir realmente ter experiência na prática. Depois eu fui para o acadêmico, né, fiz o meu mestrado e doutorado, porque eu acreditava que sim, o acadêmico, né, poderia me tornar uma professora para poder dar treinamentos de qualidade, poderia abrir minha cabeça para conseguir linkar todos os assuntos, né, trazer uma expertise, né, melhor assim para o profissional que eu ia estar treinando, até porque eu tive esse processo de formação. Após disso, né, linkar esse ponto, trazer o complexo de uma forma um pouco mais fácil, que eu acreditei que o acadêmico pudesse me dar, eu fui e abri o meu curso. Só que no meu curso eu continuo também dando consultoria para a indústria e esse ciclo continua. Então a consultoria sempre permaneceu aqui no meu ciclo, mas eu acreditei que antes de abrir meu curso o acadêmico pudesse sim me dar um diferencial na parte de treinamento de aula e por isso que eu tô aqui. Então tá tudo junto e misturado, não são caminhos diferentes, são sempre se misturam e é um ciclo contínuo, tá? Então esse aqui é um pouquinho da minha história. Agora eu vou te explicar um pouquinho mais detalhado, principalmente sobre aqui, né? Eu sou fundadora da Learning Foods, essa empresa. O que é essa empresa? Essa empresa tem o slogan, né? Aprender faz toda a diferença. A Learning, que significa aprendendo alimentos, eu criei a Learning porque eu acredito que aprender realmente faz toda a diferença na sua vida, na minha vida, né? Pelo menos fez
tudo que eu aprendi sempre me engrandeceu, tanto no ponto de vista profissional quanto no ponto de vista pessoal. Então, tudo que a gente aprende de verdade em determinado assunto, em algum momento a gente vai poder utilizar ele, vai ter segurança para poder trabalhar. Então, o objetivo da Learning, basicamente, e eu vou te contar um pouco agora a minha história, da onde que veio a rotulagem, o que significa que tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, me proporcionou chegar onde eu tô aqui, tá? Então, eu vou te contar primeiro o meu primeiro contato com a rotulagem. O primeiro contato que eu tive com a rotulagem foi ainda na época da graduação. Eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Uma faculdade muito bonita, por sinal, uma universidade muito bonita. O primeiro contato que eu tive foi lá. Então, como é que foi a minha história, assim, basicamente, né? Eu estava dentro da universidade, sempre pessoa muito ativa, então fui presidente de diretório acadêmico, fiz iniciação científica na Embrapa, fui monitora durante alguns anos na faculdade, trabalhei num laboratório, estagiei, né, num laboratório de microbiologia, então sempre fui uma pessoa muito ativa dentro da universidade, sempre busquei ter o máximo de conhecimento para poder, assim, aprender, né, ter um diferencial, isso para mim. E aí, o que acontece? Na época, né, em função de estar sempre buscando alguma coisa, abriu, né, uma empresa de consultoria, mas a gente chama de empresa incubadora, né, que na verdade, não sei se você conhece essa questão de incubação, algumas universidades incubam, não quer dizer, dão um espaço para uma empresa, no caso aqui de consultoria, de ex-alunos, né, poderem, assim, estar ali naquele espaço como uma forma de incentivo que a universidade dá ao empreendedorismo. Então, tinha alguns ex-alunos que incubaram essa empresa, chamava-se Versace, e eles estavam selecionando, querendo buscar alguns alunos que pudessem agregar na equipe, né, para poder participar da consultoria. Em função, né, do meu conhecimento, em função de estar sempre ativa dentro da universidade, eu fui convidada para participar dessa empresa de consultoria, né, era o grupo. E nessa empresa de consultoria, como toda a consultoria, foi muito interessante para mim, prospectar cliente, ter treinamento de gestão, foi muito bom de crescimento. E claro, toda empresa de consultoria sabe que um dos primeiros serviços que você recebe é o quê? Rotulagem. Rotulagem foi um dos primeiros serviços quando eu estava lá, a gente chegou. Só que o que acontecia? Ninguém de nós aqui tínhamos tido esse treinamento. Não tem rotulagem dentro da universidade, né? Não era ensinado isso. E a professora que dava esse curso, né, às vezes na universidade, a professora Djalva, ela era aposentada, então não estava mais lá na universidade. Mas eu a conhecia. E como eu a conhecia, eu conversei com o pessoal. Falei, olha, eu posso conversar com ela, com a Djalva, se ela pode ajudar a gente, né, dar um treinamento pra gente rotular, sei lá, pra gente poder pegar esse cliente. Liguei pra Djalva, ela sempre muito prontamente falou, Amandinha, você vem pra cá e eu vou dar um treinamento pra você e pro pessoal aqui na minha casa. Então ficamos aí um dia praticamente, aí, né, uma tarde toda lá, recebendo esse treinamento de rotulagem. Ok, muito bem, né, então íamos pegar esse cliente. O que aconteceu? Veio para nossa felicidade um outro cliente, né, um outro serviço, que nesse caso era treinamento de segurança de alimentos, com microbiologia, boas práticas, e como eu era uma das pessoas que mais tinha experiência nessa parte, eu fiquei com esse treinamento e não fiquei com a rotulagem. O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu tivesse aprendido naquele momento, eu ainda não tinha praticado, só estava utilizando o conhecimento, vendo os meninos fazer, mas eu só estava lá com aquele conhecimento adquirido e começando a montar treinamentos para merendeiras. Aí o que acontece? A nossa ideia, né, era continuar a empresa, mas todo mundo aqui tinha muito interesse de ter mais experiência na indústria. E aí, em função disso, acabou todo mundo querendo fazer seus estágios, seus empregos, e aí acabou a empresa. Bom, então eu entrei, eu fui para uma indústria trabalhar, e de estágio, depois eu formei, e continuei trabalhando nessa empresa, né, fui efetivada, trabalhei como coordenadora de produção, então assim, cresci bastante nessa empresa, foi um crescimento muito bom, conquistei as coisas que eu queria, comprei meu carro, né, cheguei à gerência, fui para uma feira maravilhosa que chama-se Food Ingredients, andei de helicóptero, nossa, foi assim, muito bom, um boom de conhecimento, um boom de crescimento. Mas, em função de alguns fatores, eu já estava querendo buscar um pouco de outros conhecimentos, né? Talvez aí outros desafios, né? Me permitia outros desafios para aprender mais, né? Porque eu acreditava que aquilo ali já tinha limitado o meu conhecimento, né? Meu aprendizado. E aí, em função disso,
um antigo gerente de produção da empresa, né, dessa fábrica que eu trabalhava, falou assim: Amanda, tô sabendo que tem uma vaga numa fábrica que tá abrindo aqui nova, startando, e eu acho que pode ser que seja interessante para você. Eu falei, então ótimo, vamos fazer essa seleção, né? E aí foi o meu momento com a rotulagem, como eu digo, a rotulagem me escolheu. O que aconteceu? Fui fazer essa entrevista, né, com um diretor chamado Ernesto. Estava eu lá na entrevista para poder ser responsável técnica, né, RT lá, responsável técnica, engenheira de alimentos, responsável daquela unidade. Então ele estava me explicando que eu teria que startar laboratório, montar laboratório inteiro, ajudar a fazer a parte de produção, tinha um consultor externo, mas eu ia ter que fazer toda essa parte. Ok, tudo bem. Durante o decorrer dessa entrevista, ele falou: Amanda, então deixa eu te apresentar, a gente tinha uma indústria no Rio de Janeiro, a gente desativou, agora a gente está abrindo uma outra e tal, mas eu te mostrar os antigos produtos. E trouxe os rótulos desses produtos para que eu pudesse ver. Quando eu peguei aqueles rótulos, eu olhei assim, eu falei assim, tá tudo errado. Olha eu, tá tudo errado. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: menina, você tá sendo muito ousada em plena entrevista falando que o rótulo tá tudo errado. Aí eu falei, desculpa, mas tá errado. Ele, olha, você é um tanto ousada, né, mas gostei da sua ousadia, e amanhã o dono da fábrica vai estar aqui. Então você poderia vir aqui amanhã, né, para continuar a entrevista e falar para ele pessoalmente quais são os erros e fazer um relatório de quais são esses erros dos rótulos, poderia ser? Aí eu falei, tudo bem, eu sabia aquilo ali. Eu tinha aprendido aquilo ali, apesar de ter sido uma tarde, tinha sido intensa, eu tinha acompanhado os meninos fazerem também, eu estava estudando. Eu tinha estudado, na verdade. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, eu fui fazer a entrevista com o seu Luiz. E expliquei pra ele o que tava, olha, isso aqui pode acontecer essa infração, isso aqui tá errado. Ele, olha, pronto, minha filha, me contratou. E aí eu quero dizer, como eu falei, uma coisa estava certa, estava tudo errado, eu tinha esse conhecimento já, apesar de eu não ter praticado ainda, na prática mesmo, né, usado na prática, eu tinha, então eu consegui identificar todos os erros que estavam ali. Então, eu fui contratada. Então, o que eu quero dizer, por eu ter aprendido, isso fez uma diferença muito grande na minha vida, porque o objetivo da minha contratação não era para desenvolver rótulo, e acabou eu ficando com a parte regulatória também, além da qualidade do bloco inteiro. Então, foi um aprendizado maravilhoso. E desse ponto, como a gente estava startando a fábrica, eu precisava dar muito treinamento, ensinar, né, os operadores que estavam sendo selecionados, supervisores que estavam sendo selecionados, como é que deveria ser feito o processo. E em função disso, eu comecei a observar uma coisa que já estava na minha cabeça desde a época lá da consultoria, que eu sempre gostei de dar treinamento. A coisa que eu mais gosto é ensinar, muito mais do que às vezes praticar aquilo ali. Eu gosto. Eu praticava e pratico a consultoria para me dar cada vez mais experiência, mas o que eu amo é dar aula. E aí eu acho que o que startou esse ponto foi quando eu estava lá dando um treinamento, o gerente de produção, Dr. White, 30 anos de experiência, altão, assim, falou: menina, você que é uma boa professora, hein? Você tinha que ter seguido carreira. Aí eu falei, nossa, eu fui reconhecida, quer dizer, até então só eu achava que eu gostava da aula, mas ninguém tinha falado isso pra mim. E aí, enquanto ele falou, alguns funcionários falavam que gostavam do meu treinamento, eu falei, bom, um amigo meu começou a seguir a carreira acadêmica no mestrado e disse, e eu conversando com ele nessa experiência, ele falou, Amanda, eu falei, nossa, eu gosto muito, eu acho que eu gosto mais de dar aula do que tá ali, né, executando aquilo, eu gosto de ensinar como fazer do que propriamente executar. Então ele falou, você tem que seguir a carreira acadêmica, então vira professora, né, vai para acadêmica. Eu falei, bom, vou tirar uma dúvida, conversei com quem? Com a professora Djalva, aquela professora que me ajudou na parte da rotulagem lá, que também estava sempre ligando para ela para tirar umas dúvidas, porque eu tinha aprendido em uma tarde, né, então tinha muito buraco. E eu falei com ela, Amanda, se você quer realmente dar aula, siga a carreira acadêmica, que isso vai te ajudar muito. Eu falei, então, ok, o que eu fiz, né? Fiquei procurando seleções de mestrado. Quando eu achei seleção de mestrado, a primeira eu fiz, passei, né? A minha ideia era conciliar com a indústria, não seria possível, segundo os professores do mestrado. Eu coloquei um colega meu no meu lugar na fábrica e continuei dando assessoramento. E aí fui, tanto eu quanto meu esposo, que também pediu demissão e foi lá seguir a carreira acadêmica. Na época foi bem difícil, quem ganhava R$4.000 com iPhone, carro, etc., para ganhar R$1.500 de bolsa foi pesado, mas eu estava muito certeza do que eu queria, que era ser professora. Bom, então aqui seguimos a carreira e assim que eu cheguei na universidade, todo mundo sabia, porque alguns anos anteriores, eu tinha dado uma palestra, né, numa mesa redonda, na verdade,
contando um pouco a minha experiência. E aí o que aconteceu? Todo mundo, Amanda, você sabe rotulagem, Amanda, você está entendendo na prática vários pontos, então você vai começar a dar curso pra gente. E eu comecei a dar vários cursos gratuitos dentro da universidade. Rotulagem, boas práticas, legislação. Então, ensinando os alunos o que eu sabia, o que eu fiz na prática, né? Porque eu desenvolvi todos os rótulos da empresa. Então, comecei minha pesquisa, né? Fiz minha pesquisa na Embrapa. E aí teve a primeira oportunidade de ser professora voluntária dentro da universidade. Então, foi aqui que eu realmente tive a certeza que eu falei, nossa, né? Tanto nos treinamentos na aula, é isso que eu quero, eu amo dar aula. E aí acabei meu mestrado, né? Publiquei, eu falei, eu preciso seguir a carreira acadêmica. E depois do mestrado, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o doutorado. Só que o ponto que eu sempre fazia era, eu gostava do contato com a indústria, né, também. Eu acreditava que ter aulas práticas eram fundamentais. Eu queria teoria na prática e por isso eu continuei. Sempre que vinha uma possibilidade de consultoria dentro da universidade, indicavam para mim, passavam para mim, porque eu sabia a parte prática. Então, isso aí eu continuei em paralelo à consultoria. Então, para me tornar uma professora de verdade na minha cabeça, né, pelo menos, eu fiz a prova do doutorado para a Unicamp, passei lá em quarto lugar, tudo maravilhoso, mas faltava um ano, eu precisava de um ano aí para ganhar a bolsa. Apesar de eu ter ganho bolsa, demorava um ano, eu falei, uma coisa, vou entrar novamente na minha universidade. E fui para Rural novamente, que foi a melhor coisa que teve, porque teve uma oportunidade de fazer um concurso para professora substituta, onde eu passei e comecei a dar aula para curso de engenharia de alimentos, né, curso de zootecnia, farmácia. Então foi muito bom, uma experiência fantástica para mim. Eu ajudei química de alimentos, tecnologia, eu ministrei várias disciplinas. O que eu conseguia cada vez mais, como eu trabalhava com consultoria, tentar interligar os assuntos e passar na prática isso para os alunos. E aí, continuando dando treinamentos em outras universidades, aqui foi a UFRJ, em outras universidades para passar esse conhecimento, né, interligado. E os alunos gostavam porque, como eu tinha prática e continuava a prática em paralelo, as aulas sempre eram bem-vindas, eu ficava bastante feliz. Então, durante esse período acadêmico, eu dei muitos treinamentos, tanto esse aqui foram só para empreendedores, né, da área de alimentos, né, que tinham fábricas de alimentos, em eventos. Eu também ministrei, né, treinamentos dentro de indústria, então foi sempre conhecimentos adquiridos e experiência. O acadêmico me facilitou, só para você entender a questão do doutorado em relação a isso, porque eu consegui contextualizar tudo que eu estava estudando na ciência e tecnologia de alimentos com a área regulatória, esse aqui é um curso de legislação, né, para nutricionistas, para fábrica. Então eu tinha esse contato o tempo todo, então sempre eu contextualizava. Então o acadêmico foi diferencial para minha didática, para conseguir abrir minha mente sobre isso. E aí minha tese de doutorado, só para você entender que tem ligação com rotulagem, eu estudei o potencial, né, do mileto, que é um cereal, na alimentação do brasileiro, e que foi interessante para mim, porque no meu doutorado eu trabalhei com efeitos de processo e trabalhei bastante com desenvolvimento de produto. No meu mestrado eu trabalhei bastante com análise, então hoje eu consigo interligar isso completamente com a rotulagem, e aqui eu trabalhei com P&D. Então desenvolvi produtos que foram... ganhei em congressos internacionais, publiquei artigos internacionais, que melhorou também meu processo de aprendizagem, né? Um artigo internacional falando do potencial desse cereal. Portugal me chamou para poder dar entrevista em relação a isso. Tive uma experiência muito grande em relação a ter uma percepção da importância, eu como engenheira de alimentos, aos nutricionistas, à nutrição. Fui nesses congressos de nutrição especializada sem glúten, que é um cereal sem glúten, tentar entender e interligar essas áreas. E fui publicando artigos que correlacionam esse desenvolvimento de produto à rotulagem também. E isso foi tendo uma notoriedade internacional. As pessoas começaram a gostar, o potencial desse cereal aqui para o Brasil. E aí eu fui convidada para o Senac para poder dar palestra para gastronomia. E eu comecei a ter reconhecimento, ser convidada para vários locais, em congressos, né, e conferências. Itália, Croácia, Inglaterra, Austrália, Japão, Estados Unidos, para poder dar e divulgar a pesquisa, né, a ciência e tecnologia. Bom, só que isso tudo sempre paralelo à consultoria. A consultoria era sempre, o empreendedorismo sempre estava aqui no meu coração, mas eu acho que meu objetivo sempre foi, meu objetivo sempre foi ser professora. Eu acreditava que consultoria eu não conseguiria, né? Então, um momento muito importante para a minha vida, mais uma vez, entra a professora Djalva, que foi o quê? Quando
Teve um concurso público que não abria há muitos anos e eu queria ser professora e eu acreditava que somente sendo concursada, sim, eu poderia, né, ter esse reconhecimento, conseguir dar aula e me realizar. Enganada eu estava. E estudei, me tirei umas dúvidas com ela na aula, fiz esse concurso, tinham vários candidatos e só 2 foram aprovados. Eu fiquei em segundo lugar no concurso para docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Química. Esse concurso foi uma virada de chave, foi um momento muito importante para mim, porque eu falei, nossa, eu quero isso. Fiquei em segundo lugar. Tem possibilidade de um ano me chamarem, mas o meu esposo, há alguns meses anteriores, tinha passado, isso aqui era no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, passado para o estado de Goiás, né, no Instituto Federal. E eu me mudei, era a única maneira para poder retornar, né, para ficar perto da minha família era aqui. E meu esposo, eu morando com meu esposo em Goiás. Então, vamos aguardar, né, vai que me chamem, o que acontece. Vamos continuar agora em paralelo o que eu já fazia, que é a consultoria e treinamento. E assim eu comecei. Dei vários treinamentos em escolas para adolescentes, continuei dando treinamentos em company, né? E aí veio a pandemia. Como mudou minha vida, mudou de todo mundo, de você também, né? E aí foi a virada de chave. Quando eu descobri que esse concurso não ia chamar mais ninguém, em função de custos, em função disso. Então foi minha virada de chave, falar assim, então tá bom, empreendedorismo que estava aqui no segundo bloco, eu vou empreender e vou ser professora como eu quero, independente de concurso público, e pronto. Continuo aqui e tudo certo. E aí começaram os meus primeiros cursos online. Fui convidada por um amigo para poder dar um curso online a primeira vez, né? E dentre esses blocos, um dos cursos que todo mundo gostava bastante sempre era rotulagem, então trouxe rotulagem. E alguns alunos que já estavam na indústria falaram, mano, você poderia dar alguns de atualização, a rotulagem nutricional, também consulta pública. Eu comecei a trazer alguns blocos de rotulagem, fazendo vários cursos online no ano de 2020. Graças a Deus eu tive uma repercussão muito legal, muitos alunos gostando do meu material, né, das minhas aulas. Aí fui convidada para Congresso Internacional para dar mini curso de rotulagem, falando sobre rotulagem e pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, então eu linkei toda essa minha história acadêmica. Fui convidada para várias universidades em relação a dar palestras para falar o que isso pode melhorar, né? A opção de emprego para estudante como primeiro, né? Enfim, vários eventos. Fui chamada pela Associação Brasileira de São Paulo para poder publicar um artigo no blog deles. Participei de podcast, de lives, de tudo para falar sobre rotulagem. Que todo mundo, nossa, Amanda. Então eu fui cada vez aprimorando. E aí, para fechar, eu sempre quis que a minha tese fosse útil, que linkasse em algum momento, né? Que eu foquei sempre em processo, eu foquei sempre em análise, em melhoria, impacto disso na qualidade nutricional do produto. E aí teve a consulta pública de rotulagem de cereais integrais. Desses cereais integrais eu fiz a minha contribuição na consulta pública para a inclusão desse cereal, que já é produzido há 50 anos no Brasil, ninguém consome. E para minha felicidade, a Anvisa autorizou, né, mediante o envio do meu artigo científico do doutorado. E aí o milheto entrou, né, como um dos cereais possíveis para consumo e alimentação humana na rotulagem de cereais integrais. Então eu consegui linkar aí tudo, esse bloco com a rotulagem. Continuei dando entrevistas em revistas, ministrei também palestras sobre nova rotulagem e eventos de renome na área, como o GS1, né, juntamente com a ABI, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Enfim, acabou aqui a minha história. São 400 alunos capacitados aqui de rotulagem presencial e online, 1.500 pessoas treinadas, né, comigo em segurança de alimentos e basicamente aí quase 20 universidades que eu já ministrei treinamentos, né, nos 3 regiões aqui do país. Então, essa aí é um pouquinho da minha história, da minha experiência para você conhecer. Mas eu sei que você deve estar perguntando assim, Amanda, tudo bem, essa experiência, mas até agora esse método você não me contou. Eu vou te contar agora, eu vou te explicar tudo. Primeiro, nessa história toda, nesse meu histórico, como que esse método foi criado, né? Da onde que esse bebê nasceu? Deixa eu te contar. O que aconteceu? Na vida, todos nós temos vários acertos e erros, né? Mas é aquela coisa, não basta aprender com os erros. É preciso aperfeiçoar os acertos. Então, eu estava acertando, né? Tendo conhecimento, porque os meus alunos estavam indo para a indústria. Então, assim, tudo que eu estava falando, eu estava tendo retorno. Estava tudo certo. Mas eu precisava aperfeiçoar alguns blocos que eu comecei a perceber, né? Em relação à minha consultoria, demanda dos produtores
E em relação a algumas demandas, algumas dúvidas que os alunos tinham. Eu reparei que tinha uma visão muito padrão da rotulagem, que inclusive eu acabava ensinando assim, uma visão padrão. O que é rotulagem? Pensa só, visão padrão. O que é rotulagem? Rotulagem é toda imagem, inscrição, litografada ou colada que está na embalagem. Então, litografada ou colada. Pronto, beleza, muito bem, obrigada. Isso é rotulagem, certo? Rotulagem, ela é obrigatória, certo? Em todos os alimentos embalados. O que é alimento embalado? Lá desenvolvemos um produto, embalamos, escolhemos uma embalagem, acondicionamos isso aqui, automaticamente devemos rotular esse produto para que ele seja comercializado, né? Então, todo alimento embalado na ausência do consumidor tem que ter rotulagem. Até aí é o que você, com certeza, se você já ouviu alguém falar, é isso aí que é rotulagem. E rotulagem é rotulagem geral, rotulagem nutricional. Bom, é isso que todo mundo fala. E eu comecei a me questionar, e cadê essa informação? Eu quero colocar essa imagem, esse textinho aqui, o que isso impacta? Todas as informações em venda, no produtor. A gente só fala de rotulagem geral, nutricional, como se fossem 2 blocos e tá tudo ok, né? A gente acaba ignorando a publicidade, né? Esses dizeres que impactam, inclusive, também em rotulagem. A questão do produtor, quais são as informações que impactam em venda, que é exatamente o que ele quer. Comecei a perceber que isso é basicamente ignorado por todo mundo. E eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso, né? Ligar isso. Outro ponto que eu pensei foi o seguinte, na rotulagem, todo mundo pensa na rotulagem final de cadeia. Eu começava a perceber, e até eu mesmo, falei, não, a pessoa vai começar a me procurar, ela pensou num produto, ela foi lá, montou a fábrica dela, fez toda a parte de boas práticas, fez análises, né, fez todo o desenvolvimento, colocou aditivo, enfim, o que ela quis, escolheu a embalagem, e aqui ela vai rotular. Quer dizer, ela vai rotular aqui, para depois fazer a publicidade, qualquer coisa, se tiver algum problema, ela vai fazer recolhimento. Só que a rotulagem, ela não pode ser pensada no fim da cadeia, ela tem que ser pensada no início. Pesquisa e desenvolvimento. Tudo que eu quero colocar num rótulo tem que ser pensado aqui, não aqui no final, porque depois aqui eu já desenvolvi, coloquei aditivo que eu não poderia, como que eu faço? E aí eu comecei a ter vários casos de consultores assim, de consultores de produtores vindo para mim, nossa, mas isso aqui você não pode colocar. Ele não pensou antes, tem que pensar aqui. Por que pensar no início? Porque a rotulagem é a identidade do produto. Pensa só, eu estou desenvolvendo uma barrinha. Eu desenvolvo uma barra, eu vou colocar um rótulo nela. Só que o que vai chegar no consumidor? Se eu fiz uma barra que tem muita banana, eu quero colocar muito mais banana no rótulo. Se eu faço um outro que tem aveia e mel, eu quero colocar isso. Se eu desenvolver um produto que é fonte de fibra, eu quero colocar isso. E se eu desenvolver com 91 quilocalorias? E se eu desenvolver um produto que tem 68 quilocalorias, né? Eu quero colocar no rótulo. Então, se observa, o desenvolvimento está diretamente ligado à rotulagem. O que eu quero que isso venha. Um tem 91, um tem 77. Eu posso colocar essas informações? Aí começou aquela dúvida do pode ou não pode, muito comum entre alguns alunos. Eu falei, nossa, vamos ter que melhorar isso aí. Então, a rotulagem é a identidade do produto. Concorda comigo que tem que ser pensada junto na pesquisa e desenvolvimento, não no final de uma cadeia? Então, assim, eu comecei a perceber também que algumas pessoas perdiam em relação à legislação. Que sabiam ou não sabiam rotulagem, né? Ah, rotulagem são várias legislações, várias. De resolução, portaria, lei. E aí começava a rolar o desespero. É tanta legislação, com hierarquias diferentes, que as pessoas começavam a falar, nossa, é muita legislação. Pra você ter uma ideia, só na Anvisa, isso aqui é todo bloco, né? Boas práticas, requisitos macroscópicos, então assim, bloco de alimentos. Mas só de rotulagem, olha a quantidade que tem. Só de regulamento técnico, informação de rotulagem. Olha a quantidade de legislação. Acontece isso. As pessoas que sabem ou não sabem rotulagem ficam tão perdidas com tanta legislação, começa a pegar tudo e fala, vou fazer o rótulo. Tem que ter alergênico, tem que ter transgênico, tem que ter tudo. Coloca tudo no mesmo bloco. E aí se tem dificuldade de fazer isso. Eu comecei a identificar esse problema também. Falei, nossa, tá todo mundo colocando como se fosse uma coisa igual, todos os produtos fossem iguais e não estão separando essas informações. Que são importantes, que impactam, estão pensando na rotulagem no fim da cadeia. Então, assim, eu comecei a observar que quando alguém falava vou fazer rotulagem de um produto, a pessoa já ficava tensa. Ferrou, vou fazer rotulagem. Eu não sei nem por onde começar, eu não sei como fazer. E aí, essa é a sensação, né? Não sei se já aconteceu com você. Então, as consequências, quando você não sabe por onde começar, você está perdido com tanta coisa, começa a fazer tudo, e entra em desespero, muita gente bloqueia, acaba acontecendo, e algumas vezes, o copo cola. Isso me preocupava. Ah, olhei isso aqui, esse aqui tá certo, então vou pegar esse aqui e fazer um ajuste. Eu faço. Então a pessoa começa a pegar
e fazer ajustes do que tem no dela. Ah, coloca mais ou menos 20 e começa a fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E o que acontece? Isso é muito comum. E isso que é muito comum, né? Esses erros, né, se propagam. Em algum momento você vai perceber que está errado. E aí, um problema crônico que nós temos, né? Mais 60% dos rótulos, só no caso do Rio de Janeiro, estão errados. E esses rótulos estarem errados, o que acontece? Multas, né? A consequência é isso, multas. E altas, 150 mil, 190 mil, 300 mil. Então, você imagina, você dentro dessa empresa tomando uma multa dessa por uma responsabilidade de conhecimento que você teve, porque você está perdido. Então, eu falei, tem que ter alguma maneira que eu tenho que dar, ensinar um norte, um caminho que facilite a pessoa dividir, né? E seguir para desenvolver rótulos com segurança e de forma lógica. Eu preciso entender isso, eu preciso fazer uma coisa que facilite, né, os meus alunos, né, e os futuros alunos também. E aí veio a ideia do método. Então, acabar com aquela insegurança do pode ou não pode. Essa mensagem manda, pode ou não pode? Então, sempre tem. Então, o primeiro ponto que eu fiz na construção do método foi pensar em quais informações eram obrigatórias de estarem nos rótulos e quais informações eram opcionais. Então, eu comecei a pensar, quais informações obrigatoriamente tem que ter nesse rótulo, dependendo da categoria, e quais essas aqui são os opcionais. Tentei separar essas informações em 2 grandes blocos. Lembrando que informações obrigatórias é que devem estar. É assim que você vai ver na legislação, devem. E podem, quer dizer, é opcional. Pode colocar se você quiser ou se você não quiser, tá? É opcional. E podem colocar. Então, primeiro ponto, eu tentei separar essas legislações em 2 blocos grandes. Foi a primeira forma que eu comecei a criar o método. Um outro ponto que eu observei, que eu falo sempre, o óbvio não é óbvio, o óbvio precisa ser dito. As pessoas com aquela ideia do padrão da rotulagem, informação que está na embalagem, não conseguem ter uma percepção do que é rotulagem para outras pessoas. Então, eu falo, tem que praticar o que é isso. O que é rotulagem para o seu cliente? O que é rotulagem para o produtor da empresa? Então, a rotulagem ela é vista diferente dependendo da pessoa. Então, dá um exemplo, para um consultor, para o fiscal ou para quem trabalha com rotulagem, em geral, a rotulagem vai ser vista assim. Inscrição, dizer e imagem, que tem como objetivo informar o consumidor as características importantes do produto. Então, é isso. Tem o objetivo de informar. Outra é um conjunto de informações que precisam estar em um produto para que ele possa ser regularizado e ser comercializado. Isso é rotulagem. Sim, são informações que precisam estar para ser comercializado. Beleza. Tá certo? Tá tudo ok. Perfeito. Isso é a visão de um consultor, de um fiscal, de um profissional que trabalha com rotulagem. Agora, qual é a visão de um produtor? A visão de um produtor é que toda imagem dizer que ele precisa colocar no rótulo para que ele venda em qualquer lugar. Ele quer vender um produto, ele precisa da rotulagem, porque ele para vender. Aí eu comecei a pensar, quais são as informações obrigatórias, mínimas, que ele tem que ter para ele poder vender em qualquer lugar? O que eu preciso? Não preciso nem colocar imagem. Eu preciso colocar o quê? Eu comecei a entender o que é. O que eu consigo? Com uma etiqueta preto e branco, eu consigo fazer com que esse produtor venda em qualquer lugar. Porque ele só tem informação obrigatória. Verde, está liberado, pode seguir em frente, não tem perigo. Fazer a rotulagem obrigatória, é isso, você vai conseguir vender em qualquer lugar. Isso é o suficiente. Então, eu comecei a fazer a construção aí. É obrigatório, está liberado, fica tranquilo, pode ir. E aí, eu comecei a ter outra visão de produtores, né, na consultoria, nesse contato. A rotulagem ela pode ser definida como toda inscrição dizer imagem que tem o objetivo de ressaltar os diferenciais do meu produto. Então, além de vender em qualquer lugar, quer dizer, o obrigatório já servia, ele quer destacar os diferenciais do meu produto. E esses diferenciais para ter mais competitividade. Quais informações eu trago mais competitiva? Não aquela etiquetinha. Eu já começo a trazer uma imagem, eu já começo a trazer uma alegação nutricional, eu já começo a trazer informações que são voluntárias. Elas não são obrigatórias, são voluntárias, mas a gente tem que ter um alerta, porque elas chamam a atenção do produtor, chamam a atenção do consumidor, chamam a atenção do fiscal, porque o fiscal sabe que você colocou essas informações, essas imagens, com o objetivo de aumentar o diferencial do seu produto e competitividade. Então, você tem que ter, porque tem informações que são reguladas, tem legislações ali. A gente tem que cumprir. Ela é voluntária desde que você cumpra. Então, amarelo, se liga, alerta. E aí, outro pensamento de produtor que eu tive foi o seguinte. Rotulagem, para mim, Amanda, é toda inscrição e imagem que tem o objetivo de destacar as qualidades do meu produto ou da minha empresa. É isso.
Então, ó, aqui, ó, da minha empresa, um storytelling, do meu produto, como ele é produzido, de um selo de qualidade. Essas informações não tem na legislação, certo? Você não vai achar onde que tem isso aqui. Essas informações você tem que fazer uma interpretação se essas informações vão levar o consumidor ao erro ou não. E aí ela é perigosa, porque é subjetiva. Então chama a atenção do consumidor, chama a atenção do cliente, né? Chama a atenção do fiscal e é perigosa porque não tem isso na legislação. Você vai ter legislações que você vai ter como base princípios gerais de rotulagem, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, mas não tem uma legislação para você ler especificamente, entende? Se pode ou não pode isso. Então você tem que ter um conjunto, um entendimento mais aprofundado. Então são que eu chamo de rotulagem facultativa. É facultado você botar, você pode, desde que você não engane o consumidor, não leve ele ao erro, beleza? Então, a minha ideia de montar o método é o seguinte: você vai conseguir fazer lógica, qualquer rótulo de alimento, com lógica e segurança. Por quê? Um rótulo de alimento todo aqui, você sempre vai dividir esse rótulo, sempre, na mesma sequência lógica, para não ter mais dúvida. Em bloco, em 3 blocos. Bloco do obrigatório, tá? Que são as informações que devem estar. Quer dizer, basicamente 80% aí desse rótulo é de obrigatório. Se você fizer o obrigatório, tá tranquilo. Você pode vender em qualquer lugar. Depois, e tem as informações que podem estar. Essa podem, se você cumprir algumas regras na legislação, e essas aqui você pode botar, desde que não gere engano ou erro ao consumidor, que são as facultativas, voluntárias e obrigatórias. Esse é o método. O método, eu escolhi o método semáforo, denominei como semáforo, porque eu acredito que é uma coisa que você consegue ver, já constantemente no seu dia a dia. Verde está liberado, pode ir, fica tranquilo. Amarelo, se liga, começa a ter um pouco mais de cuidado com essa informação. E vermelho, pare, avalie com cuidado, porque é uma grande probabilidade de dar algum problema para você. Então, calma que eu vou explicar agora o método melhor para você, a gente vai fazer na prática. O método é a base para você dividir as legislações, né? Então, assim, as legislações que regem a rotulagem, elas foram divididas em 3 blocos dentro desse método. Todas as legislações que são obrigatórias, né, que você tem que ler, né, para fazer uma rotulagem obrigatória, vão estar aqui. Todas as legislações de voluntária vão estar aqui, todas vão estar aqui. Entenda que todas as informações obrigatórias no rótulo, às vezes vão ocupar 50% ou 80% do rótulo. Eu posso falar para você que 80% dos rótulos que estão no mercado aqui no Brasil são só rotulagem obrigatória. Quer dizer, se você aprender todo esse bloco aqui de rotulagem obrigatória, você nem precisa às vezes aprender esse, você vai conseguir desenvolver rótulos com segurança tranquilo. Agora, se você quer chegar num nível mais avançado, né, o intermediário aí para rotulagem, você vai ter que aprender esse bloco. Se você quer chegar no avançado da rotulagem, você vai ter que ir para o bloco da facultativa, tá? Eu sei que talvez você possa ficar com essa cara, não entendendo muita coisa, mas a gente vai para a prática. Vamos lá, rotulagem obrigatória. Amanda, por onde que eu inicio? A rotulagem obrigatória é o primeiro ponto. Para você iniciar a rotulagem, que eu falei, tudo que é obrigatório ter no rótulo. Você está fazendo um produto, o que é obrigatório você ter no rótulo primeiro? O nome do produto. Qual que é o nome do produto que você quer desenvolver? É a primeira coisa. Então, a primeira coisa que você vai começar a rotulagem é pelo nome daquele produto. O nome do produto. Aonde que tem o nome, o seu nome? Vai estar onde? Registrado? Na sua identidade. Então, a primeira coisa que você vai começar a rotulagem é olhando o regulamento técnico de identidade e qualidade do seu produto. Como assim, Amanda? A rotulagem é a identidade do produto. Você viu lá, lembra que o esquema daquela barrinha de cereal de banana que eu te mostrei. Então, você vai começar, por onde você vai começar a rotulagem é pela identidade do seu produto. Você vai descobrir a identidade dele. Cadê esse documento de identidade? Enquadrar esse produto em algum. Então, dá um exemplo. Esse produto aqui tem uma identidade. E esse RTQ, ou a gente chama de PIC também, tecnicamente, é um documento onde vai ter o nome verdadeiro desse produto, onde vai ter a composição que esse produto precisa ter, onde vai ter o peso, a rotulagem, tudo que você precisa saber sobre o produto que você quer desenvolver está no regulamento técnico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para desenvolver um produto e para rotular um produto, até porque rotulagem é início de cadeia, lembra? Então, você vai pegar o regulamento técnico, ok? Esse regulamento técnico você vai identificar, né? Aí você vai, Amanda, beleza, vou pegar esse documento
Essa legislação, agora quem define esse documento, né? Quem define esse regulamento técnico do meu produto? Dá um exemplo, se você vai produzir bala, quem vai definir, quem criou esse documento foi a Anvisa. Se você vai produzir produtos de origem animal, como lácteos, por exemplo, quem definiu esse documento foi o Ministério da Agricultura. Então, primeira coisa que você tem que pensar, que você tem que buscar o regulamento técnico. Só que para você buscar o regulamento técnico, você tem que saber qual que é o órgão regulador, né, que faz as legislações, que é o órgão que faz essas legislações, e qual que é a competência de cada órgão. É o primeiro passo. Então, você tem que saber quais são os alimentos que a Anvisa regula, quais são os alimentos que o Ministério da Agricultura regula, o que o Inmetro é responsável por regular, conteúdo líquido, o que o Ministério da Justiça é, que são vários, né? Eu coloquei os principais. Para você entender. Então, Amanda, peguei o regulamento técnico, eu sei que eu quero fazer uma bebida láctea. A bebida láctea é do Ministério da Agricultura. Ah, beleza. Então, ok. O que a gente vai fazer depois disso? Eu sei que é do Ministério da Agricultura, mas eu tenho que pegar essa legislação, né? Então, tem que saber onde busca. Não busca no Google. Não é para você buscar, porque você vai pegar a legislação desatualizada, vai errar. Você tem que saber como busca nos sites oficiais. Então, você vai saber entrar como na agência, ou no Ministério da Agricultura, ou no SISLES, enfim, todas as legislações, Diário Oficial, tudo para você se manter atualizado e pegar essa legislação. Pegou essa legislação? Perfeito. Vou agora fazer a leitura da interpretação dessa legislação. Só que para você fazer essa leitura dessa interpretação, quer dizer, começar a rotulagem, você tem que saber a interpretação. Porque cada legislação tem uma forma de escrita, cada legislação tem uma hierarquia, isso modifica na prática, você tem que entender isso aqui. Depois que você entendeu, você vai pegar, vai interpretar e vai denominar, vai dar o nome do seu produto. Muito prazer, bebida láctea esterilizada, bebida láctea pasteurizada, bebida láctea UHT, bebida láctea fermentada. Então foi possível denominar esse produto a partir dessa sequência. Pegou primeiro o regulamento técnico, pegou isso. Beleza? Guardou no seu coração? Então vamos seguir. Rotulagem obrigatória. A rotulagem obrigatória, então, como eu falei, tem 3 blocos. Rotulagem geral, condicional e nutricional. Dentro da rotulagem obrigatória, a gente tem 3 blocos. A geral, o que significa isso? Rotulagem obrigatória geral. Geral tem que ter. Verde, segue em frente, vai na fé, tá tudo de boa. Tá? Geral tem que ter. Todo rótulo tem que ter. O que todo rótulo tem que ter? A marca, nome, denominação de venda, que é o regulamento técnico. Lembra? Tá vendo a base? Para eu poder fazer a rotulagem geral, tem que ter essa base inicial do método. Tá? Denominação de venda, eu tenho que ter conteúdo líquido. Validade lote, origem, conservação, ingredientes e contém glúten. Todo produto tem que ter. Acabou. Você vai aprender as legislações que restam aqui. Amanda, bebida tem um bloco? Tem. Amanda, produto de origem animal tem outros blocos? Tem. Aí eu vou te passando cada bloco que tem nesse bloco de rotulagem geral dentro do método. E produtos de origem animal, vamos colocar aí o selo de inspeção. Alérgico. Todo produto tem que ter alérgico? Não. Por quê? Porque o alérgico é uma informação obrigatória condicional. Se tiver algum ingrediente alérgeno, aí você deve colocar. Se tiver. Se não tiver, não põe. Alérgico, você vai colocar se tiver algum ingrediente alérgeno. Você vai colocar aromatizante se tiver aroma. Você vai colocar nova fórmula se tiver uma formulação nova. Você vai colocar transgênico se tiver algum ingrediente transgênico. Novo peso se modificar o peso. E beleza, essas aqui são as informações obrigatórias condicionais, ok? Então, rotulagem nutricional, ela também é obrigatória. Tabelinha nutricional, essa aqui que é obrigatória. Sem adição de açúcares, não, isso não é obrigatório, porque é obrigatório isso aqui. Pronto, com isso aqui você fez a rotulagem obrigatória. Fechado? Então, com essas informações eu posso fazer tudo isso em etiqueta. Pronto, faço uma etiqueta, não tem imagem nenhuma. Boto para vender, vendo em qualquer lugar, só com a rotulagem obrigatória. Então você tem que dominar esses 3 blocos aqui, isso é importante. Todas essas legislações que estão aqui. Então vamos lá, vou fazer um rótulo de manteiga. Eu consigo fazer só com um bloco de todas as legislações obrigatórias. Denominação. Essa aqui, ó, lista de ingredientes, origem, alérgicos, obrigatória condicional. Lactose, obrigatória condicional, se tiver acima da porcentagem definida da legislação, ó. E obrigatória nutricional. Isso aqui é só obrigatório, não tem mais nada, acabou. Acabou. Rapidamente você fez esse rótulo de manteiga. Então, obrigatória geral, condicional e nutricional. Esse requeijão cremoso, obrigatória
geral, obrigatória geral e condicional, porque tem leite, né? Então tem alérgenos. Então tem esses 3 blocos aí. Tranquilo, né? Olha a dificuldade. Um presunto, Amanda, não sei fazer rótulo de presunto. Sabe sim. Você vai pegar o bloco do obrigatório e vai fazer. Por quê? Denominação de venda, tá? Que você vai pegar aqui, obrigatório. Lista de ingredientes, nesse caso a gente tem a obrigatória geral, obrigatória condicional, obrigatória nutricional, obrigatória geral, obrigatória geral. Então isso aqui também é obrigatório, código de barras. Então a gente vai selando, vai colocando, dividindo o rótulo em tudo. O peso da embalagem, né? A gente precisa pesar isso aqui na altura do consumidor. Isso é obrigatório. Então você vai conseguindo identificar e separar os rótulos. Esse néctar aqui, tudo que tá aqui é tudo obrigatório, ou geral ou condicional, e o nutricional. Acabou, é só o bloco do obrigatório que você precisa saber fazer esse rótulo. Você não precisa pisar no voluntário nem no facultativo. Então, no método semáforo tem essa base, como eu falei, você tem que saber o RT&Q, depois você vai buscar o órgão, depois você vai para o site oficial, depois você vai ver as hierarquias. Aprendendo isso aqui, você vai vir para cá. Rotulagem obrigatória geral, obrigatória condicional e obrigatória nutricional. 80% dos rótulos são assim. Se você dominar a parte do método, esse primeiro bloco acabou. Você vai fazer 80% dos rótulos. Tranquilidade, você é um analista aí de rotulagem. Tá? Um ótimo analista, você não. Agora tem a rotulagem voluntária. Ele vem de qualquer lugar, beleza, mas esse aqui chama atenção. Esse aqui chama atenção, tá? Ela tem que ficar de olho. Ele é mais preocupante. Então vamos para lá, para voluntária. Eu coloquei tudo obrigatório, agora eu vou colocar o que é voluntário colocar, tá? Só que é voluntário, tem regra. Eu quero colocar 0 adição de açúcar, eu posso? Posso, se eu cumprir a legislação. Tá? Então, light eu posso? Posso, se eu cumprir. Por quê? Então, essas informações estão em amarelinho porque elas chamam a atenção do consumidor, chamam a atenção do fiscal e também estão sempre correlacionadas ao pessoal do marketing da publicidade. Né? Então, sempre se faz meio um brainstorming, enfim, faz uma avaliação do marketing para poder lançar, para ser mais assertivo. Né? Se você tem uma percepção, funcionais, A2, então são sempre informações que chamam a atenção do cliente. Então tem que estar sempre embasado, porque isso tem regra na legislação, tem que ser cumprida. Observe esse produto. Esse produto, basicamente, a gente tem aqui, inicial, obrigatório e o voluntário. Olha a quantidade de voluntário que tem no painel. Olha como isso chama atenção, tá? Olha a quantidade que tem de voluntário. Isso aqui que chama atenção, 0, 0, 0. Percebe? Mas o voluntário é um nível mais avançado da rotulagem, que você tem que dominar essas legislações e que essas legislações desse bloco aqui, elas chamam a atenção do consumidor, chamam a atenção do cliente e o produtor quer, tá? Então, você pode utilizar com cuidado, um alerta, porém, se você cumprir as legislações, para você poder utilizar esses blocos. Tá vendo que esses são os rótulos que vendem mais? E a rotulagem voluntária se aplica à publicidade. Olha lá, quando comparado ao todinho tradicional. Então, você tem que estar linkado com o pessoal também do marketing, tá? Então, tem vários blocos. Essas informações voluntárias são reguladas. Tá? Então, você vai para aprender essas informações, você tem que ter um pouquinho mais avançado, você tem que entender os desafios do marketing, a publicidade, tem que entender os princípios gerais da rotulagem, tem que entender o que é publicidade enganosa, abusiva, para você poder fazer estratégias para vender nesse rótulo que estejam corretos, tá? Então, olha lá, voluntária, obrigatório e voluntário. Então, você vai vendo que um rótulo geralmente vão ter os 3 blocos, tá? E tem a facultativa. A facultativa são informações que vão falar principalmente sobre um ponto de vista de qualidade sensorial à produção daquele produto. Então, tem todo o bloco, mais a voluntária. Agora eu vou colocar uma facultativa. Morango, com mais calda. Né? Desde 1921, é puro, é gourmet, é plant-based, é clean label. Chama a atenção do consumidor, eu quero colocar um rótulo em inglês. Tá? Feito com amor. Isso tem que ter muito cuidado porque é um limítrofe para ser legal ou ilegal muito pequenininho. Porque isso é interpretação, não tem uma legislação que defina, tá? A gente tem alguns casos já de encaminhamento do Ministério, mas você, para ganhar uma multa é muito grande, você tem que avaliar a informação detalhe por detalhe, cada uma dessas, para você não ter dúvida. Então, é uma informação perigosa, mas que vende. Então, todas as informações, storytelling, as tendências, clean label, plant-based, estão todas aqui, né? Vegano, tudo isso aqui é facultativo. Então, você tem que entender todo esse bloco.
Então vamos lá, esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, basicamente, esse iogurte, ele é só rotulagem obrigatória, geral, condicional e nutricional. Só que ele tem uma coisinha aqui. Ele tem tendência, 2 ingredientes. Olha o clean label aqui. Tentou trazer a tendência facultativa de uma maneira tranquila. Você tem que entender, você saber, nossa, é tendência, vamos tentar fazer isso, você dá estratégia para o produtor e para o seu cliente na consultoria. Então, ó, rotulagem externa, FDA, isso é bom, é importante você entender, né? Ah, isso aqui é para exportação, eu vou exportar para quem? Né? Isso aqui é da onde? Essas informações aqui também são facultativas. Olha esse rótulo. Esse rótulo tem os 3 blocos, que a maioria tem. Todo o obrigatório. Olha o obrigatório. O que vende é obrigatório? Não. O que vende é o voluntário. E o que vende é o facultativo. Isso aqui é o rótulo. É assim. Entendeu? Então você tem que pegar os 3 blocos. Você consegue vender esse produto só com isso. Mas aí você quer chamar a atenção. Você tem que ter esse cuidado, tá? Então vamos lá. Coca-Cola. Olha aí, ó. Facultativo, né? Essa rotulagem frontal aqui facultativa. Nesse caso não é a nova rotulagem, né? Porque a nova rotulagem ela é obrigatória, ela não é voluntária. A atual 54 é voluntária. Então, olha, obrigatório, facultativo, obrigatório. Então, você vai começar a pegar os rótulos. Eu quero que você faça isso e compartilhe comigo lá no Instagram se você estiver aprendendo, que eu vou ficar bastante feliz. Olha a quantidade que tem de facultativo aqui, muito, né? Então, é bastante. Então, você vai começar a olhar o rótulo em 3 blocos, sempre. E aqui, ó, alegações voluntárias, facultativas. Olha a quantidade que eu tenho. Aqui é só obrigatório, aqui é voluntário e facultativo. Então, você vai conseguir entender a rotulagem de uma forma muito mais fácil. Tá concordando comigo? Voluntário, facultativo e obrigatório, olha aqui. Por isso que é uma escada que você tem que seguir. Primeiro dominar esse, depois você vem pra cá. Dominou os 3, você tá formado. Tá? Olha lá. Olha a quantidade de informação. Tudo isso aqui. Então é isso. Eu quero que você comece a observar que você vai ver vários selinhos nesse rótulo. Tá? Ó, obrigatório. Olha a quantidade que eu tenho aqui facultativa. Tá? Então os rótulos são divididos nesse bloco. E é isso que eu quero que você entenda. E isso é importante para quê? Para você dar propostas. Olha, eu quero trazer, falar que na minha empresa tem uma qualidade diferente. Então você vai pensar com o produtor, com o seu cliente, estratégias facultativas. Só que você tem que entender essas legislações, tem que entender código, tem que entender Constituição, para você conseguir dar informações que não vão causar multa para o seu produtor, né? Então isso é importante, esse entendimento, ó. Então você vai conseguir sempre estratificar. Entenda a sua observação. Olha aqui a rotulagem obrigatória. Olha a rotulagem facultativa. Tá percebendo o que vende é isso aqui? Se você tiver uma boa estratégia, tiver feito isso corretamente, você vai conseguir vender mais rótulos, muito mais. Seu serviço vai modificar. E é importante que você vai mudar a questão também da sua precificação, pelo fato que o tempo que você vai gastar isso aqui é completamente diferente disso aqui. Certo? De propor, né, algumas melhorias. Então, assim, caso você queira se aprofundar, entender essas legislações de cada bloco, eu vou te convidar para você conhecer o curso de formação em rotulagem. O curso de formação em rotulagem ele foi todo dividido baseado no método. Todos os módulos são nomeados de acordo com o método. Quais módulos são obrigatórios, quais módulos são voluntários, quais são facultativos, para você aprender, tá? São mais de 150 aulas, o curso online EAD da Learn. Então, no curso, você vai abrir sua mente, tá? Mudar seu mindset sobre rotulagem. Vai pensar fora da caixa, vai ver que rotulagem não é só legislação, é esse pensamento conjunto. Vai promover e aumentar seu pensamento crítico, curiosidade, despertar sua curiosidade, perceber que tem várias outras oportunidades de serviços que você pode também oferecer, aliada à rotulagem, registro, programa de controle de alergênico, consultoria de publicidade, vários outros blocos. Vai despertar maior interesse na área, eu tenho certeza. Oferecer ferramentas, né? Porque o curso vai te oferecer ferramentas técnicas necessárias para torná-lo um profissional diferencial do mercado, tá? Então, no curso de formação em rotulagem, ele é um curso de rotulagem e tem a base toda regulatória, onde você vai aprender toda a hierarquia, como você se atualiza, todo aquele bloco que eu te expliquei, tá? Fora outros pontos. Então, a divisão do curso foi totalmente lógica, baseada no método. E tem uma didática que eu acredito que pode ser que facilite você, porque fica de forma mais leve,
né? Então, assim, essa questão, legislação complexa, esquece que não vai ser mais assim, você vai entender a lógica das coisas e vai parar com isso. Não sei nada, não consigo. Consegue sim, que eu vou te orientar o passo a passo, você vai seguir, você vai ter um método, tá? Curso EAD é monótono, sem interação. Percebeu que tem interação aqui, né? Eu tô aqui conversando com você. E você vai ver que é uma experiência completamente diferente, divertida, que você vai ter nesse EAD. Você vai se sentir, né? Imagine-se uma sala de aula. Esse é meu slogan. Então eu quero que eu brinco com você, eu falo com você, para que você realmente, a gente sinta-se mais próximo. Porque a vantagem do EAD é que você pode assistir a hora que você quiser, tá? E a gente vai estar junto nos encontros ao vivo. Então calma que eu vou te explicar tudo. Então você vai aprender na prática todos os blocos de rotulagem, né? Então onde eu vou falar sobre rotulagem de conservação de alguns produtos, eu vou falar sobre salmonela, vou te dar conhecimentos técnicos ligados à ciência e tecnologia que vão ser diferenciais no processo de captação de cliente, no processo de elaboração de relatório, tá? Então, eu vou te dar sobre as tendências, você entender artigos, tudo que acontece para você realmente ser um consultor ou um profissional da indústria que você se destaque. Então, ensino na prática as contas para você, tudo bem ilustrativo, com exercícios para você praticar, é a teoria na prática, tá? É tudo prático. Então, é muito além da rotulagem, porque enquanto eu estiver falando de glúten, eu vou estar te ensinando o que é um pouquinho de ciência e tecnologia, quais são os alimentos que têm glúten, vou te ensinar na prática o que impulsiona o consumidor na compra, vou te dar estudos científicos que aconteceram aqui no Brasil em relação à rotulagem, para você abrir sua mente e dar propostas, às vezes sua empresa fala, a gente pode fazer esse estudo em parceria com tal universidade, às vezes pode ser interessante. Então, assim, na minha metodologia do curso, né, do método, e na metodologia que eu passo, todo final das aulas vai ter esses highlights, né, que são esses destaques da aula. Então, você vai ter um resumo, Aprendeu Tudo tem um resumão de toda a aula para você. Eu vou colocar, te indicar como que você vai seguir a próxima etapa, colocar na prática tudo aquilo ali, tá? Então, coloque em prática. E sempre vou falar para a gente interagir, sempre nas redes sociais, porque eu quero sempre ver como é que está o seu crescimento. Então você vai aprender como se manter atualizado nas legislações, pelo Diário Oficial e pelo Plantão Rotulagem. Você vai aprender também como fazer tabelas nutricionais para produtores de alimentos. Você vai aprender a elaborar relatórios técnicos e visuais para entregar para o seu cliente, porque a gente tem aulas disso, que eu ensino e vou explicar para você como você entrega um relatório correto. Trabalhar, né? Você vai poder trabalhar desenvolvendo rótulos da sua casa, porque somente ter um computador e acesso às legislações é o suficiente para você poder desenvolver, né, esses rótulos. Vai poder analisar e validar rótulos com segurança de qualquer que seja o produto, tá? Bebida, produto de origem animal. Você vai aprender como um fiscal sanitário vai avaliar o rótulo, o que você tem que se ater e como que ele avalia. Identificar se o rótulo está ilegal ou não, então vai ser rápido, pegou, tá certo, não tá? Você vai aprender isso. Interpretar e citar corretamente as legislações, caso tenha, né, o produtor que você esteja, o seu cliente, precisa de um embasamento técnico para uma defesa, então você vai ter esse relatório, esse auxílio. E motivos, né, entender o processo regulatório, como é a construção de uma legislação, que isso é totalmente lógico para você ver a publicação da nova rotulagem, tem todo o processo regulatório lá, para você entender a lógica da criação. E aí quando você entende a lógica da criação, você pega a legislação, ó, muito mais rápido. Então, no curso você vai aprender órgãos reguladores, mapa, Anvisa, como buscar no Diário Oficial, no SISLED, na vida, detalhadamente eu entro contigo para você ver. Interpretação das normas, vou mostrar para você como que você lê, como que você interpreta, como você cita num relatório corretamente. Tem todo o bloco de rotulagem de lactose, transgênica, aroma, todo o bloco detalhado, são aulas detalhadas, são mais de 150 aulas. Por que tão grande, Amanda? Tão grande porque eu detalho, eu não resumo, eu detalho tudo para você. Aula de lista de ingredientes, tem 2 aulas só de lista. Eu detalho cada ponto da rotulagem. Rotulagem nutricional, eu ensino você a interpretar a tabela de composição, que tem muita gente que está errando, tabela de composição, como interpreta, análise, todo esse conhecimento que eu tenho acadêmico, isso facilita também esse processo. Ensina como você faz o cálculo na prática, fazendo. Bloco da tabela nova rotulagem nutricional tem todo o processo regulatório detalhado, são mais de 15 horas. Né? Aula sobre perguntas e respostas, mais de 3 horas de perguntas e respostas, tá tudo bem prático, detalhe por detalhe da legislação. Dá uma olhada aqui no site para você ver. Organizações internacionais, você vai entender o que é o Código Alimentar, o FDA, Comissão Europeia, todos os blocos para você poder, caso precise fazer uma exportação, entenda sobre isso.
Desafios do marketing, tendências, plant-based, de vega, entender os desafios sobre isso, quais são as tendências que tem na área da rotulagem para você já ficar ligado, gerar propostas e ter segurança quanto a isso. Regulamento técnico, vai ter sobre rotulagem, cereais integrais, orgânicos, suplementos funcionais. E tem módulos bônus também com as minhas parceiras, que eu falo de registro de produtos de origem animal, então vai ter todo o passo a passo de registro de origem animal no PGA SIGCIF. Também tem no CPA Agro de bebidas, então você sabe registrar. Mano, mas por que tem registro no seu curso? Porque é um tipo de serviço que você pode estar alinhado à rotulagem, é importante, então tem aqui o bloco todo. Programa de controle de alergênico também tem, tá? Para você estar alinhado com a rotulagem de alergênico, também é boas práticas para você aprender. Então, assim, além disso, tem um módulo, né, bônus da professora Simone, que é sobre o Código de Defesa do Consumidor, para te dar toda a base, né, de responsabilidade civil, tá muito legal. Então é um curso muito além da rotulagem, prático, dinâmico e intenso, é bastante coisa. Então, a metodologia ela é exclusiva, tem vários materiais complementares, ferramentas para otimizar a sua vida. Então, Amanda, eu não sei pedir para o meu cliente, eu não sei fazer uma reunião com o cliente, o que eu tenho que pedir? Você vai ver a ferramenta 6W, 3H que eu vou te ensinar, você vai ver como o fiscal avalia, todos são documentos que você vai ter lá. Você vai entender os pilares da rotulagem, como que você analisa, sempre vai seguir os pilares e o método. Como que você pensa num rótulo de forma mais fácil, estratificada toda, onde você pode condicionar para você dar essa proposta ao cliente. Ó, coloca a facultativa aqui, coloca aqui, você já vai pensar, ter uma visão mais macro. Né? Tabela para você poder, planilha para você poder fazer cálculo, tabela nutricional automática, checklist também da rotulagem obrigatória, condicional, nutricional, tudo, bebidas, todos os blocos de checklist. Ferramentas também, né? Então, se você quiser fazer uma proposta de rotulagem, eu vou te dar toda a base para você fazer uma proposta, para coletar os dados e conseguir fazer a rotulagem assertiva para o seu cliente. Vou te dar todo o caminho, né? Que é o que eu utilizo na minha consultoria, que eu tô te ensinando. E todo o briefing, né? Que você precisa. Eu tô te dando um modelo de briefing para você fazer coleta, né? Depois que você fez essa proposta, você vai mandar para o seu cliente para você fazer a rotulagem a partir desse preenchimento, tá? Então, tem todos esses documentos lá. Então, no curso, são mais de 22 módulos, mais de 150 aulas, mais de 60 horas de conteúdo, horas de aula mesmo. Acesso ilimitado durante um ano, tá? Que você tem. Além disso, todo mês nós temos encontros ao vivo no Google Meet com a turma, onde a gente vai colocar em prática, né? Então, agora a gente fez análise de chocolate, todo mundo fez relatório, todo mundo analisando o relatório do outro. Então, assim, bastante interação no Google Meet, aulas ao vivo, suporte de dúvidas durante um ano no curso também, e um grupo exclusivo para os alunos fazerem networking, tá? No Telegram. Então, assim, o que eu quero dizer, o acesso ao curso é imediato, tá? Então, adquirindo o curso, você pode assistir suas aulas a hora que você quiser, entrar e assistir durante 24 horas. É acesso imediato, você pode assistir seu celular, né? Pode, inclusive, não gastar sua internet, porque ele está na plataforma que você consegue baixar suas aulas e assistir ele offline, tá? Então, tem suporte comigo. Além disso, né, por um período limitado, a gente vai ter aí entrega, né, de um livro de rotulagem nutricional frontal, que é uma parceria com a professora Simone. Então, de presente, eu dou para vocês chegando na sua casa esse livro de rotulagem nutricional frontal, de conta todo o processo regulatório. E é claro, né, pra gente fechar, você fala assim, Amanda, e se eu não gostar? Entrei, olhei, mas sinceramente não foi o que eu imaginava. Me decepcionei. O que eu faço? Fica tranquilo que se você não gostar, você tem a garantia de 7 dias, né? Isso não é a Amanda que tá te dando, isso é garantia pelo Código de Defesa do Consumidor. A garantia C é sua garantia por lei, tá? Então você tem, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Muita certeza, mas pode ir, fique tranquilo que você pode estornar todo o seu dinheiro, caso você não goste, não concorde com a metodologia, enfim, acho que você já vai ter dado um pouquinho de noção como é que é o perfil. Então, para a gente fechar as etapas do curso de formação, aprendeu o obrigatório, veio para o nível intermediário, voluntário e o facultativo. Então, você vai aprender todos os blocos, aprendeu, vai para os princípios, Código de Defesa do Consumidor, clientes, funcionais, tendências facultativas, organizações internacionais, e você está formado, né, em rotulagem e boa parte regulatória também, tá? Para você trabalhar na área regulatória com segurança, eu tô te dando toda a base para você trabalhar e estar formado aí, se aperfeiçoar e aprofundar, ok?
Então é isso, eu vou deixar aqui para você o que os alunos estão achando do curso, o que eles acham, se também interessa um pouco para você essa opinião. Dá uma escutada nesses vídeos. Logo nas primeiras aulas eu já adorei, porque ela tem a capacidade de integrar os assuntos de uma forma assim muito boa, né? Ela integra ciência e tecnologia de alimentos com legislação, com mercado, né? E as coisas começam a fazer sentido, é mais fácil de entender por que uma legislação depende da outra, né? O que uma legislação impacta na outra, e você consegue ter essa memória um pouco mais aguçada. Então, a gente está estudando um regulamento técnico, mas o que é por trás? Por que o ovo precisa ter declaração de salmonela? Justamente porque a gente tem um histórico para isso, a gente tem a segurança de alimentos, então tem toda essa parte de ciência e tecnologia, segurança de alimentos, e é muito legal. Eu acho que quando a gente faz essa abordagem, essa contextualização, né, da importância do tema, da implicação, né, de como esse tema está inserido nesse contexto maior, isso valoriza muito o nosso trabalho, né, enquanto profissional da área de alimentos. Então, esse foi o primeiro destaque para mim. Assim. Por ter já uma vivência acadêmica, ela vai trazendo embasamentos científicos, e o que vem, né, depois que eu comprei o curso, adquiri, agregou muito no meu conhecimento, a questão dos embasamentos científicos e também como as legislações elas foram se formando, né, durante todos esses anos. Então é algo muito positivo no curso. Eu vi a primeira aula e eu já sabia que aquele curso ia ser espetacular pelo jeito de explicar, pela didática, pela dinâmica e principalmente não é somente uma aula de conteúdo, é uma experiência de vida. Os encontros que a gente tem mensais vão te dar a oportunidade de conversar e falar a respeito de diversos assuntos, além do assunto que é disponibilizado na aula para você. Essas aulas ficam gravadas e você vai poder assistir a hora que você quiser, mas ter a possibilidade da participação ao vivo, trocar ideia com a prof e com os alunos é muito legal. Fora as aulas que a gente tem gravado, ela sempre tem as aulas mensais, que vem sempre com assuntos novos, é ao vivo, então a gente consegue ali fazer uma troca de experiência muito legal, porque no curso tem gente de todas as áreas, então assim, é muito enriquecedor. Nós temos essa aula na qual ela reúne todos os alunos do curso e a gente pode discutir sobre temas interessantíssimos, né, na área da rotulagem. Enfim, a gente aprende sobre diversos assuntos e a gente discute, né? As aulas ao vivo são muito enriquecedoras, pois tem muita troca de informações com outros profissionais da área, além do grupo no Telegram e o suporte para dúvidas na plataforma do curso. Os encontros presenciais, tem muitos encontros dentro da plataforma, tem muitos exercícios, então ela passa vários tipos de exercício para a gente fazer, para a gente discutir depois no encontro com todos os alunos. Então, a gente teve um exercício prático de validação de rótulo, então a gente tinha todas as ferramentas ali para conseguir validar um rótulo, e a gente teve uma aula ao vivo em que a gente pôde falar e apresentar. Isso foi muito legal para mim, porque eu ainda estou na graduação, mas eu pude conversar com profissionais da área, explicar o meu ponto de vista e foi fantástico. Exercícios, né, pra gente fazer em casa, pra gente poder fixar, né, porque a rotulagem é muita prática, você tem que praticar muito, você tem que pegar um exercício e fazer, e tentar fazer um rótulo sozinho. Ela é uma pessoa muito paciente, ela é muito didática, ela tem uma forma de apresentar, né, a rotulagem para os alunos que eu nunca vi igual. Que tem uma pessoa extremamente especialista, que é a Prof. Amanda. Além disso, super didática, com aulas muito dinâmicas, muito fáceis, muito leves e muito profundas ao mesmo tempo. A densidade que a gente tem no curso de entender todos os conceitos que estão por trás da rotulagem, elas vão muito além de simplesmente pegar a legislação. E com a didática de alguém que já deu muita aula na vida, ela deixa o assunto muito fácil, muito tranquilo e muito digerível para você que é profissional, assim como eu.
As aulas do curso, elas são extremamente dinâmicas. A Amanda, ela tem um jeito muito, eu diria assim, muito animado e leve de dar as suas aulas, sabe? E ela dá ali no ao vivo mesmo e fica super engraçado, porque às vezes tem momentos de descontração. E é muito legal mesmo. E os vídeos do curso dela, eles não são muito grandes, né? Eles são curtos, assim, relativamente curtos. Então, é uma maneira, assim, muito tranquila de você aprender. Então, Amanda, eu sou muito grata a você repassar todo o teu ensinamento de forma muito leve, muito sutil, mas de maneira eficiente. A minha demanda com rótulos começou em 2021 e eu sabia absolutamente nada. Então eu fui indicada a fazer o curso dela através de uma colega e hoje eu consegui, no ano de 2022, formular o meu primeiro rótulo do zero, sem ajuda nenhuma. Você vai fazer um estágio, né, numa empresa, eu consegui esse estágio na área de gestão da qualidade. E o setor de regulatórios, ele fica juntamente com esse setor da gestão da qualidade. Então, eu tô conseguindo aplicar no meu próprio estágio, né, tudo que eu tô aprendendo com a Amanda, né, e tô conseguindo fazer essa conexão, né, de assuntos que eu vi no curso da Amanda e que agora eu tô vendo no meu estágio, principalmente no quesito de órgãos, né, reguladores. Então, eu mexo muito com os órgãos principalmente do MAPA, né, na verdade, porque são produtos de origem animal. Então, o curso da Amanda me trouxe segurança para atender, né, com consultoria, para desenvolver o rótulo na onde eu trabalho, para avaliar o rótulo. Então, eu indico muito. É um curso que traz muitos benefícios. Os principais resultados que eu tenho obtido com o curso são a otimização de tempo na realização dos serviços de rotulagem de alimentos através do uso de ferramentas que foram ensinadas no curso para melhorar o dia a dia do trabalho, o ganho de conhecimento teórico e prático que faz com que o meu trabalho seja realizado de forma mais assertiva, a descoberta de novas possibilidades na prestação de serviços de rotulagem de alimentos, conseguir elaborar e validar rótulos do zero, ganhei mais confiança e entendi a lógica por trás da rotulagem de alimentos e também melhorei a qualidade das minhas aulas. Eu ainda não concluí todos os módulos, mas hoje eu já me sinto muito mais segura, não apenas para fazer esse trabalho de análise, de elaboração, né, de construir, né, um relatório que vai ser apresentado para o cliente, enfim, mas também em termos de estratégias de abordagem em sala de aula. A gente sentiu essa necessidade de adquirir um curso de rotulagem, devido aos nossos clientes, né? A gente atende serviços de alimentação e as indústrias, então a necessidade era de adquirir um pouco mais de conhecimento para atender melhor os nossos clientes, para aumentar o nosso portfólio de trabalho. Buscando alguns cursos, a gente conheceu o curso da professora Amanda e ela sempre muito simpática em todos os momentos que a gente teve contato e adquirimos o curso dela. Confesso que dentro da consultoria, a área que a gente tinha menos habilidade era com rotulagem e ele foi, na verdade, um divisor de águas, né? Porque a gente conseguiu entender o que é uma rotulagem, como fazer a rotulagem. Ela explica muito bem, desde a parte muito básica até a parte, né, assim, mais complexa, mais profunda de toda a rotulagem de alimentos. Hoje eu tenho a segurança de pegar qualquer trabalho de rotulagem, hoje eu tenho a segurança de falar com o meu cliente a respeito de rotulagem e principalmente eu tenho a capacidade de poder olhar para outros serviços da consultoria de alimentos, como desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de rotulagem, desenvolvimento de processos, fornecedores e sentir que eu tenho um grupo de apoio muito forte. E se esse grupo não conseguir me ajudar, eu tenho o suporte da Prof. Amanda e da rede de contatos que ela tem nesses mais de 10 anos de atuação no mercado de alimentos e principalmente com essa didática e esse carisma incrível que ela tem. Estou
plenamente satisfeita da forma como eu tenho absorvido o conhecimento, como ela tem passado. Eu recomendo, é um curso muito bacana, dinâmico, bem estruturado, ela tem toda uma metodologia e, assim, é incrível. Eu não me arrependo em nada de ter comprado o curso, muito pelo contrário, me arrependo de não ter comprado antes. E com certeza, se tivessem mais atualizações, mais módulos, mais cursos, com certeza eu iria comprar. Pensando agora, se quando eu iniciei na área eu tivesse feito esse curso, eu teria tido um salto de aprendizagem enorme em um curto período de tempo. Eu recomendo muito o curso para estudantes, iniciantes e para quem pretende atuar na área ou quem já atua na área como eu. Sem sombra de dúvidas, foi o melhor investimento que eu fiz na minha carreira. E ainda bem que eu comprei. Eu simplesmente estou apaixonada pelo curso, assim, estou gostando muito, assim, de todos os módulos que eu vi até agora. E a vontade de sempre ir para baixo e ver tudo de uma vez, mas eu estou indo com calma, porque é muita informação e assim, mas está muito legal, muito dinâmico as suas aulas, muito bom mesmo, Amanda. Parabéns, assim. Eu adoro essa professora e super recomendo. Façam o curso dela, vocês vão amar, como eu sempre amo, e aprendo muito com ela a cada dia. Então, depois que você cumprir todas as etapas de formação lá para você pegar o seu capelinho, eu quero que você entenda para a gente fechar esse vídeo. As dicas que eu tô te dando, eu quero que já mexa aí com a sua curiosidade, desperte e que você comece a treinar a partir dessa aula de hoje a rotulagem em 3 blocos. Eu tenho certeza que vai facilitar a sua vida. Depois você compartilha comigo se você achou. Informações obrigatórias, quando você aprender e dominar todas essas legislações desse bloco, sua cabeça já vai começar a explodir. Informações voluntárias, nossa. Quando você aprender todo o bloco de facultativa que eu coloquei para você, é um caminho sem volta, tá? Então você vai aprender e vai expandir a sua mente, porque você vai linkar toda a ciência e tecnologia de alimentos com a parte regulatória e vai começar a despertar, né? Não mais operar e sim aprender de verdade, viu? E é isso. Então, se depois disso tudo você acha que o curso é para você, tem um botão aqui embaixo que você pode comprar e você tem acesso direto ao curso. Eu espero que você goste, me manda notícias lá pelo Instagram e só clicar aqui no botão de compra e vem pra cá. Vou adorar saber que você é minha nova aluna, viu? E é isso, muito obrigada e nos vemos no curso. Um beijo, tchau! O curso dela é muito completo, tem muitas aulas e eu tenho certeza que quem quiser se aprofundar sobre rotulagem vai encontrar um excelente curso à sua disposição.